Amém? Irmãos, nós estamos falando, né, essas 2 semanas, semana passada e essa, o tema da palavra é prosperando pela graça. Amém? Deus tem gerado no nosso coração, nos ensinado esses dias a respeito da prosperidade que vem de Deus, aquela prosperidade saudável, aquela prosperidade segundo o reino de Deus. Então nós temos aprendido. Semana passada nós começamos a falar sobre isso. E na semana passada, só para todo mundo sintonizar aí bem, o que já foi falado na semana passada, nós falamos sobre a questão, olha só, o que é a prosperidade bíblica, né? O que é a prosperidade bíblica? Só vou lembrar vocês, algo que eu já tinha falado para vocês, a palavra prosperidade, ela é proveniente da palavra paz. Então, prosperidade não é meramente riqueza, prosperidade é uma vida em paz. Então, uma família que é próspera financeiramente é uma família que tem paz. Amém? Nós estamos falando sobre isso. Então, existe essa prosperidade que vem de Deus, que é essa que a sua vida, a sua família e as suas finanças também estão dentro da paz de Deus. Amém? Aquela vida financeira desorganizada, bagunçada, de cabeça por ar, né, conta até no teto, né, isso não é proveniente de Deus, isso não é propósito de Deus. Deus tem uma vida de paz para nós em todas as áreas, na área interior, na área familiar, mas também na vida financeira. Nós falamos também que prosperidade bíblica é suprimento de necessidade. É você ver Deus suprindo todas as nossas necessidades. Em Mateus capítulo 6, Jesus falou que nós não precisamos ficar ansiosos, nem por casa, nem por roupa e nem por alimento. Porque ele disse, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele disse, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Deus acrescentaria nas nossas vidas todo o suprimento necessário. Amém? Nós estamos debaixo do suprimento de Deus. Deus está nos suprindo. Amém, irmãos? Olha, nós falamos também qual que é o propósito da prosperidade. Por que Deus prospera seus filhos? 3 motivos. Primeiro, para glorificar a Deus. Irmãos, toda pessoa, olha aqui para mim, olha para mim. Toda pessoa que prospera segundo, olha só, a palavra, segundo Deus, não é a prosperidade da terra não, tá? Não é isso não, a prosperidade que vem de Deus. Você vai observar que a primeira coisa que vai acontecer na vida dela, ela vai utilizar aquela prosperidade para glorificar a Deus. Amém? Então, primeiro motivo, glorificar a Deus. Segundo, lógico, nós acabamos de falar, suprimento de necessidade. Por que Deus prospera você? Para suprir as suas necessidades. E terceiro, muito importante, principalmente para a nossa geração. Terceiro motivo, para você abençoar o próspero. Olha só, Deus prospera você, para você glorificar a Deus, para Deus suprir a sua necessidade, mas também para que você possa abençoar o seu próximo, para que você possa abençoar aquele familiar que está em dificuldade, para que você possa abençoar aquele vizinho, para que você possa abençoar aquele irmão. Nós somos uma igreja em célula, eu quero falar alguma coisa para você, presta bastante atenção, irmãos, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Se tiver alguém na igreja Bom Pastor que está passando dificuldade financeira de alimento, eu quero pedir para você, fale com a sua célula. Sua célula vai suprir você financeiramente, a sua célula vai suprir você. Se você fizer parte da minha célula vai suprir você. Se você faz parte de uma célula, eu tenho certeza que o Espírito que habita em nós vai nos levantar para suprir você, porque é isso que é a prosperidade de Deus. A Bíblia fala que a igreja de Atos não havia nenhum necessitado entre eles, porque eles supriam uns aos outros. Então Deus prospera você para que você abençoe outros. Eu quero pedir para os irmãos, olha só, você que está chegando, você está naquela célula, você está desempregado, com dificuldade, eu quero que você fale, você deve falar, as pessoas não vão adivinhar, você tem que falar,
Falar, irmãos, eu estou com dificuldade. E olha só, nós como igreja, que tem o Espírito de Deus e a palavra, nós vamos ajudar a suprir as suas necessidades. Porque isso é a prosperidade bíblica. Amém, irmãos? Eu não estou falando aqui porque eu estou na frente de vocês. Eu quero ensinar vocês a respeito disso. Nós queremos, olha só, nós queremos viver a prosperidade da Bíblia. E entre nós, querido, não pode haver necessitado. Nós devemos compartilhar aquilo que nós temos, aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Amém? Nós falamos também daquilo que Deus abomina nas finanças. O que Deus abomina nas finanças? Nós falamos daquele homem que era muito rico, que Deus abençoou a plantação dele, e a Bíblia diz que ele pensou, vou derrubar celeiros maiores, vou fazer outros celeiros ainda maiores, vou derrubar o que eu tenho, vou fazer celeiros maiores, e eu vou juntar mais do que eu tenho. A Bíblia diz que Deus chamou aquele homem de louco. Deus, olha só, ouça bem isso. Deus desaprova, Deus abomina aquela prosperidade acumulativa. Sabe aquela pessoa que está querendo prosperar simplesmente para ter mais, simplesmente para acumular mais? Deus abomina isso. Deus odeia isso. Deus odeia esse tipo de mentalidade, comportamento. Porque a prosperidade de Deus, aquela que Deus aprova, é aquela compartilhada. É aquela que nós recebemos e nós compartilhamos para abençoar o próximo, como nós acabamos de falar. Amém? Amém? Eu queria falar com os irmãos, continuação dessa palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 7. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Gênesis é o livro do princípio. É o plano original de Deus. Você quer conhecer os planos de Deus? É só você ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ali está o plano original de Deus. Versículo 27 diz assim, você pode seguir no telão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos sobre os animais que se movem pela terra. Versículo 29. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Versículo 30. Olha a primeira palavra que o Senhor fala novamente no 30. E dou. O Senhor estava dizendo para Adão, eu dou para vocês. Isso aí fala de graça, favor de Deus. Deus não cobrou, Deus deu para Adão. Deu o quê? E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Amém? Olha só, esses versículos aqui, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, olha só, ele mostra como que é o reino de Deus. Como que era o reino de Deus? E qual que eram as bases do reino de Deus? Aqui diz que Deus, nesse capítulo 1 e 2, Deus criou todas as coisas e Deus gerou Adão e Eva. E a primeira coisa que o Senhor falou para Adão e Eva, olha só, Deus manifestou a natureza de Deus na vida de Adão e Eva. Então, olha só, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para receber a natureza de Deus. Amém? Então, qual foi a primeira manifestação do reino de Deus ali, no jardim do Éden, na vida de Adão? Foi a manifestação da natureza de Deus na vida de Adão e Eva. Eles receberam de graça, natureza. Amém? Deus cobrou algo por isso? Não. Deus deu de
graça. Segunda coisa que aconteceu no reino de Deus, aqui no jardim do Éden, é que Deus deu autoridade. O Senhor disse que o homem, olha só, ele teria domínio sobre todas as coisas na terra. O que Deus fez? Deus manifestou a segunda coisa do reino dele. Deus deu de graça para o homem autoridade. Irmãos, o homem nunca foi criado por Deus com o propósito de ser dominado por algo. Olha só, nunca. Você vê milhares de pessoas hoje no mundo e você vê milhares de pessoas que estão sendo dominadas pelo vício. Eu quero te falar uma coisa. Deus não criou você para ser dominado por vício nenhum. Deus criou você para dominar e não ser dominado. O homem está, olha só, o mundo está sendo dominado pelo maligno por causa do pecado, não por causa do propósito de Deus. Olha só, Deus criou o homem para governar sobre todas as coisas sobre a terra. Amém? Segunda coisa da manifestação do reino de Deus. Mas a terceira coisa que Deus manifestou no reino dele, olha só, foi suprimento. Deus falou para Adão: eu te dou todas as plantas, eu te dou todos os vegetais, todos os animais, eu te dou. O que Deus falou para ele? Eu estou dando para você todo o suprimento necessário para você viver. Então, olha só, no reino de Deus, irmãos, não há escassez de suprimento. Deus, olha só, qual que é a mentalidade de muitos cristãos? Olha para mim. Muito crente pensa que Jesus, ele veio só para salvar as pessoas. Então Jesus veio para salvar e salvou, ponto final, acabou. Que o propósito de Jesus é só salvar e pronto. Não, querido, é lógico que a salvação é o primeiro propósito de Jesus na terra. Ele veio primeiramente para me salvar, mas ele não veio simplesmente para me salvar. Ele veio também para me libertar. Ele também veio para me curar. Ele também veio, olha só, para me libertar emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Mas ele também veio para suprir as minhas necessidades. Amém? Ele veio para, olha só, irmãos, ouça bem. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, ele disse assim: eu vim para trazer vida completa. Amém? Vida o que, irmãos? Uma vida completa se resume só em salvação? Eu não estou falando que salvação é pouca coisa, eu estou falando que isso é o principal. Mas eu estou falando para os irmãos que não é só isso. Porque se você converteu achando que Jesus só salvou você, e você foi salvo, mas você estava numa depressão terrível, antes de você converter, você pensa que você foi salvo, mas você vai continuar na depressão, porque Jesus veio só para salvar você. Eu quero dizer para você, irmão, Jesus veio para te salvar, mas a partir do momento que ele entrou em você, através do Espírito Santo, ele já manifestou, você precisa acreditar, ele já manifestou a vida completa. Então ele vai te libertar da depressão, ele vai te libertar das amarras do maligno, ele vai te libertar daquilo que aprisiona a sua casa, ele vai restaurar o seu casamento, ele vai transformar os seus filhos, e é isso que nós temos que acreditar. Talvez você não vive isso, porque você está resumindo a obra de Deus simplesmente no seu espírito e ponto final. Não, não é isso. Deus é um Deus completo que manifesta a vida completa. Amém? Vamos dizer isso? Diga comigo, Deus é um Deus completo que manifesta a vida completa. Olha só, quando Deus fez Adão, Deus falou: Adão, estou te dando a minha natureza. Adão, estou te dando a minha autoridade. Irmãos, mas Deus falou para Adão: Adão, eu estou te dando o meu suprimento. Tudo que eu tenho, eu estou te dando. Não vai te faltar nada, Adão. Tudo que você necessitar, dia e noite, eu estou te dando. Só que, olha só, olha aqui para mim. No capítulo 3, Satanás, que é o inimigo de Deus, que automaticamente você se tornou inimigo de Deus, porque o homem foi criado por Deus, e o homem automaticamente se tornou inimigo de Satanás. Satanás entra numa serpente, começa a bater um papo com Eva, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, começa naquela conversa com Eva, e convence Eva que ela deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Na verdade, Satanás quis dizer o seguinte: Deus não quer que você seja como ele.
Deus não quer que você seja como ele. Deus quer, olha só. Aí Satanás propõe para ele o seguinte: eu tenho algo melhor para você. No lugar de você ter um Deus sobre a sua vida, você vai ser o Deus da sua própria vida. Você vai governar você mesmo. E a Bíblia fala que Eva, ouça bem nisso. A Bíblia fala que Eva deixou ser enganada. E ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal, come do fruto. E ela deu, olha só, para Adão também, ela deu para o seu marido o mesmo fruto. E a Bíblia diz que Adão também comeu do mesmo fruto. Irmãos, naquele momento o pecado entrou na vida do homem. E no momento que o pecado entrou na vida do homem, o homem perdeu o quê? A primeira coisa, irmãos, Deus teve que tirar o homem do jardim do Éden. O homem perdeu o reino de Deus. Quando o pecado entrou no homem, o homem perdeu o reino de Deus. Olha só, o que tinha no reino de Deus? Natureza de Deus. Quando o homem pecou, o homem perdeu a natureza de Deus. Sabe qual que é a natureza de Deus? O Espírito de Deus. O homem perdeu o Espírito Santo. Irmão, segunda coisa que o homem perdeu. O homem perdeu, por causa do pecado, a autoridade. No lugar dele governar, passou a ser governado. Mas naquele momento, irmãos, o homem perdeu algo também. O homem perdeu o suprimento pela graça de Deus. Naquele momento, o pecado, irmãos, entrou na vida do homem. O homem também perdeu aquilo que ele tinha no reino de Deus ali também. No capítulo 3, olha só, no capítulo 3, quando Deus foi lá prestar conta com Adão e Eva, foi lá, percebeu que eles tinham pecado. Eu não vou ler o texto, é grande. Mas a partir do versículo 13, o Senhor lança uma maldição. A maldição sobre a serpente, a maldição sobre a mulher e a maldição sobre o homem. Qual foi a maldição sobre a serpente? O Senhor disse para ele: você vai comer do pó da terra. E o Senhor também declarou uma palavra sobre Satanás. Deus disse o seguinte: eu vou levantar alguém nascido de mulher, o qual você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Ele está falando: olha, eu vou gerar alguém que vai destruir você. Ele falou isso, lançou essa palavra. Sobre a mulher, ele lançou uma palavra dizendo o seguinte: olha, você vai ter dores de parto. Essa era a maldição sobre a mulher. Era para ela gerar filhos sem dores. Era assim que era para acontecer. Não era esse sofrimento todo na hora do parto. Não era para ser assim. Deus lança essa palavra. Mas no versículo de número 18, 17, o Senhor lança uma palavra sobre o homem. E diz: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher, e comeu do fruto da árvore, que ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, ouça bem, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Olha só, o Senhor disse para Adão o seguinte: a partir de agora, tudo que você vai adquirir vai ser pelo suor. Olha só, irmãos, presta atenção. Lá no início o Senhor disse que Adão e Eva eram supridos pela graça de Deus. Deus falou: te dou tudo, Adão, te abençoo em tudo. Agora o Senhor diz para Adão: não é mais assim, Adão. Se você quer comer, você vai ter que acordar cedo e trabalhar muito. Se você quer ter casa, você vai ter que trabalhar muito. Isso, irmãos, isso é maldição. O que é maldição? A ausência da bênção de Deus. O homem perdeu aquilo que ele tinha no direito. Irmãos, ouça bem. Deus criou o jardim do Éden. No capítulo 2, versículo 15. A Bíblia fala o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. No jardim o homem trabalhava. Ele cuidava do jardim, cuidava daquele território que Deus tinha dado. Mas, irmãos, o suprimento dele não era do suor do rosto. O suprimento dele era pela graça de Deus. O homem trabalhava, mas quem abençoava ele era a graça de Deus. Era o favor de Deus. Tudo era intermediário
pela graça de Deus. Irmãos, então, quando o pecado entra, o homem perde tudo isso. Natureza, perde autoridade, perde esse suprimento pela graça. Agora eu quero te falar uma coisa, que você entenda bem. Que você possa ampliar o seu entendimento. Quando Jesus veio, Ele veio para quê? Ele veio só para nos salvar? Não. Jesus veio para restabelecer novamente o reino de Deus. Mateus capítulo 6, Jesus faz a oração do Pai Nosso. E Ele disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse que o reino de Deus vira sobre a terra. Ele desejava, Ele fala para nós orar, para que o reino de Deus venha sobre a terra. Então, quando Jesus entrou na sua vida, Ele colocou novamente o reino de Deus dentro de nós. Nós temos o reino de Deus. Diga comigo, eu tenho o reino de Deus. Irmãos, quando você recebeu a Cristo pela fé, o que é a primeira coisa que Deus restaurou na sua vida? Qual foi a primeira coisa que Deus restaurou na sua vida? A natureza de Deus. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. Você recebeu novamente a natureza de... O homem não tinha perdido a natureza de Deus, o Espírito de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que Jesus morreu para que os seus pecados fossem perdoados. Se os nossos pecados foram perdoados, querido, a natureza de Deus voltaria para mim. Porque eu acredito que Jesus naquela cruz me perdoou de todos os meus pecados. E quando você faz isso, o Espírito de Deus entrou dentro de nós. Restabeleceu a natureza de Deus. Olha só, quando Jesus sobe aos céus, Ele fala para os discípulos. Ele deu para os discípulos dizendo o seguinte: toda autoridade eu recebi nos céus e na terra. E Ele disse para os discípulos: eu dou essa autoridade para vocês. E Ele disse o seguinte: vocês vão pisar em serpentes e escorpiões. O que o Senhor estava restabelecendo ali? O reino de Deus. Estava restabelecendo a autoridade de Deus. Sabe por que você é uma autoridade espiritual? Porque o reino de Deus habita em você. Deus restaurou isso. Mas observa bem, Deus não restaurou sua natureza. Deus não restaurou, irmãos, olha só, não restaurou sua autoridade. Deus restaurou, irmãos, o suprimento pela graça de Deus. O reino de Deus que habita em você, Ele te prospera pela graça de Deus. Pastor, nós trabalhamos. Irmãos, nós trabalhamos também como Adão trabalhava. A Bíblia diz que o preguiçoso, aquele que não gosta de trabalhar, ele sonha, mas nunca realiza seus sonhos. Nós trabalhamos, mas ouça bem, presta bastante atenção. A verdade, irmãos, que a partir do momento que Cristo entrou dentro de você, nós temos que acreditar que nós prosperamos. Não é pelo suor do nosso rosto, nós prosperamos é pela graça de Deus. Nós prosperamos é pelo favor de Deus. Nós vamos avançar financeiramente também, olha só, é pela graça de Deus. Irmãos, entenda isso. Muitas pessoas estão deixando de ver a realidade de Deus na sua vida, porque ele não compreendeu ainda que o mesmo Deus que restaurou sua natureza, restaurou sua autoridade, é o mesmo Deus que quer prover financeiramente, querido. Em Deuteronômio, capítulo 28. Olha só, Deuteronômio, capítulo 28. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, é muita coisa. Mas o capítulo 28 de Deuteronômio é uma palavra de Deus para o povo dele. E o capítulo 28 fala o seguinte: que se o povo obedecesse a palavra e não se desviasse nem um pouco dela, Deus os abençoaria. E da metade do capítulo para frente, a primeira metade, Deus está falando da bênção dele sobre o povo. Na segunda metade fala, se o povo desobedecesse, eles seriam amaldiçoados. Eu quero te falar uma coisa muito importante. O ser humano, irmãos, olha só, a lei do Velho Testamento são leis que o homem naturalmente não seria capaz, olha só, de cumprir toda ela. Se você não cumprisse uma pequena parte, você anularia toda a lei. Toda a lei, você estaria descumprindo toda a lei. Jesus falou o seguinte, olha aqui para mim, vendo que eu e você não éramos capazes de obedecer toda a lei, o que Jesus disse? Ele disse, eu não vim para
revogar a lei, não vim para tirar a lei, mas eu vim para cumprir. A única pessoa capaz de cumprir toda a lei é Cristo. E eu quero te lembrar uma coisa, nós estamos em Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós cumprimos toda a lei. Em Jesus Cristo, olha aqui, talvez você está aqui pensando, pastor, mas eu erro nisso, eu erro naquilo, não consigo fazer isso. Eu quero te falar a verdade. A verdade, irmãos, é que em Jesus Cristo, nós já cumprimos todos os requisitos, toda exigência. Irmãos, ouça bem, para você ser abençoado financeiramente, segundo a lei, você tinha que cumprir requisitos daquela lei. Mas eu quero te lembrar uma coisa, Jesus cumpriu toda a lei por você. E agora nós entendemos uma coisa, que em Jesus nós também cumprimos toda a palavra. Em Jesus nós cumprimos todas a lei. E tem um versículo, nessa primeira parte do Deuteronômio, Deus fala da bênção dele em muitas áreas. Mas ele fala aqui no versículo 12, uma das manifestações da bênção de Deus, diz assim: o Senhor abriu o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Como é que é a bênção de Deus? Nós trabalhamos, mas nós somos abençoados, não é por nós mesmos. Nós somos abençoados porque Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Quem abençoa você? Não é o governo. Não é o governo. Você está pensando, tem muita gente que está animadinho, pensando assim, agora nós vamos prosperar. Porque tem um governo novo e agora nós vamos prosperar. Querido, quem nos governa, nos abençoa, não é o governo dessa terra. Deus pode utilizar esse governo para te abençoar. Mas eu quero te falar uma coisa. A fonte da bênção financeira da igreja não é esse governo. E nem outro governo. Não é nenhum tipo de governo da terra. É simplesmente Deus. Simplesmente Deus. Deus usa governo como instrumento para te abençoar. Mas a fonte é Deus. Aqui ele disse para aquele povo, todo o trabalho das suas mãos. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Olha aqui. Você vai prosperar independente daquilo que você faça. Deus vai suprir toda a sua vida financeira, independente da sua profissão. Olha aqui, ouça bem. Independente, olha só. Independente, porque às vezes você está pensando assim, mas eu sou uma simples dona de casa. Como é que Deus vai me prosperar? Eu sou um simples empregado lá da empresa tal. Eu quero te lembrar de alguém chamado José, que foi para uma terra estranha, distante, para ser escravo. Mas Deus prosperou aquele homem. Quem prosperou aquele homem não foi Faraó. Quem prosperou aquele homem foi Deus. Quem vai prosperar você é Deus. Quem vai prosperar a sua casa é Deus. Quem vai suprir as suas finanças é Deus. Tudo que você fizer vai ser bem abençoado pelo Senhor. Deus vai colocar as mãos e através da graça dele, ele vai suprir. Querido, você vai ver suprimento de Deus. Vai ver suprimento de Deus. Deus quer nos suprir, irmãos. Talvez, olha aqui. Talvez o que está faltando em você é você acreditar na graça de Deus. Olha aqui. Tem muita gente que está pensando, olha, é no prazo, trabalho, é na força. Se eu fizer isso, aquilo, eu vou ser bem sucedido. Querido, lembra de uma coisa, é a graça de Deus, é a bênção. Nesse texto, ele diz o seguinte. Versículo 3. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda. Amém? Então o Senhor estava dizendo para aquele povo, vou colocar vocês na posição alta. E era porque eles eram bons? Não, por causa da graça de Deus. Quero te lembrar o povo que andou 40 anos no deserto. Irmãos, 40 anos no deserto. Um povo desobediente, duro de ser liderado. Difícil de ser liderado. Durante 40 anos, o que Deus fez com eles? Deus supriu. Precisavam de pão, Deus deu pão. Precisavam de carne, Deus deu carne.
precisavam de moradia. A moradia deles era um deserto. Como é que era a moradia daquele povo? Deserto. De dia, nuvem de Deus. À noite, irmãos, uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Deus supriu a moradia daquele povo, mesmo morando no deserto. Você sabia, irmãos, 40 anos, as roupas não envelheciam. O que Deus está fazendo com aquele povo? Prosperando, suprindo eles, mesmo no deserto. Irmãos, era para aquela nação de quase 1 milhão de pessoas morrerem, irmãos, no deserto, por falta de suprimento. Deus supriu eles, Deus supriu eles, Deus supriu aquela nação. Eu quero te falar, Deus sempre vai suprir o seu povo. Deus sempre vai suprir o seu povo. Deus sempre vai suprir. Em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Esses dias Deus trouxe revelação no meu coração a respeito disso. Mateus 17, versículo 24. Fica atento, irmãos. Cada detalhe do culto pode ser uma grande chave para mudar a história, a direção da sua vida. Sabe? Às vezes um simples detalhe, alguém, não estou falando de mim não, qualquer outra pessoa fala que você pode ser um detalhe que vai, irmãos, olha só, trazer entendimento e você compreender e ver sua vida tomando uma guinada muito diferente. Mateus 17, 24, diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobrem tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Versículo 26, dos outros, respondeu Pedro. Disse Jesus: então, os filhos estão isentos, mas, para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue e a entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Glória a Deus. Irmãos, Jesus tinha uma despesa financeira. Pedro tinha uma despesa financeira. Jesus tinha que pagar o imposto e Pedro também tinha que pagar o imposto. E estava batendo na porta lá de Pedro o cobrador. E era necessário pagar. Irmãos, vocês não têm conta para pagar? Amém? Supermercado, IPVA, escola de menino, matrícula, e tudo mais, e tudo mais. Né? Vou falar tanta coisa, né, irmãos? É tanto coisa. Jesus também tinha. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Como é que Jesus pagou, irmãos? Jesus ficou desesperado lá e falou: nossa, Pedro, o que vai acontecer com a gente? Jesus podia estar pensando assim: Pedro, nós estamos enrolados, eu estou desempregado, você está desempregado, como é que nós vamos fazer? Só que a Bíblia fala, Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, para eles acreditar, e para a igreja, nós que temos o Espírito Santo, para você acreditar que nós prosperamos é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. Jesus vira para Pedro e falou assim: Pedro, vai lá no mar. Irmãos, olha que loucura. Irmãos, fé é loucura. Fé é loucura para essa terra. Jesus fala para Pedro: Pedro, pega o peixe, vai no mar, lança um anzol. O primeiro peixe que você pegar, não é o segundo, não é o terceiro, não é o primeiro que você pegar. Você vai abrir a boca dele, e dentro da boca dele vai ter uma moeda de 4 dracmas. Você vai pagar o meu imposto, o seu imposto, com o peixe que está no mar. Irmãos, aquilo era a manifestação do reino de Deus. E no reino de Deus, a manifestação de prosperidade pela graça. A única coisa que Pedro fez, ele teve que acreditar nessa. Me entenda bem, tá? Me entenda bem. Pedro teve que acreditar naquela loucura da fé, ali, na loucura da graça de Deus. Irmãos,
Até esse dia eu comentei com os irmãos, se eu falasse para os irmãos, quem de nós iríamos agora no meia ponte aqui, lançar um anzol, se eu falasse, irmãos, se você for lá no meia ponte, lançar um anzol, seu salário vai estar lá e você vai pagar todas as suas contas do mês. Seja sincero, quem de nós iríamos lá? Irmãos, nem eu iria. Mas entenda uma coisa. A realidade, vocês já ouviram uma sequência de palavras aí que a Bíblia fala que nós somos Pedro. Pedro é a igreja, amém? Pedro é a igreja. Querido, ouça bem. Eu sei que os irmãos têm sido homens de fé. Pedro foi lá, irmãos, lançou um anzolzinho dele e acreditou. Se o mestre falou que eu vou pegar o peixe e na boca dele vai ter 4 dracmas, eu vou fazer isso. E ele fez, querido. Hoje eu contei aqui no culto de manhã, não tem tempo para contar agora no culto das 7h45. Quando Deus falou que eu compraria minha casa, foi uma história. Irmãos, comprei casa, trabalhando numa escola sem... Irmãos, trabalhei 14 anos na Bom Pastor, como professor. Sem carteira assinada, recebendo um salário mínimo. Minha esposa com salário mínimo, comprei uma casa. Depois eu comprei um carro abençoado, irmão Gilmar. Grande homem, levanta a mão, irmão. Eu estou muito feliz com a sua presença. Né? Nosso irmão, tem muitos anos que eu não vi ele, está na Europa, né? Abençoando, pregando o evangelho lá, com a família dele, bênção de Deus. Eu estou muito feliz, tá? Estou muito honrado com a sua presença. Querido, naquele período, deixa eu falar uma coisa para você. Deus falou comigo que ele daria uma casa para mim. Deixa eu te contar, eu vou falar uma coisa aqui, que talvez você não tenha fé, você não vai acreditar. Eu peguei, naquela época, 12 mil reais emprestado. Eu tinha duas semanas para arrumar 12 mil. Era 17, só que 5 o cara conseguiu para que eu pagasse a casa com material de construção. 5 mil foi de material de construção. É outro milagre, não vou contar isso, vou contar só esse. Eu saí de porta em porta na casa das pessoas. Falei, você pode emprestar 17 mil? Foi na casa do outro, você pode emprestar? Bom, 17 mil hoje é muito dinheiro. Agora imagina 17 mil, isso eu estou contando, há 13 anos atrás. Eu estou falando de 17 mil há 13 anos atrás. Irmãos, eu bati de porta em porta. Eu lembro, irmãos, as pessoas que eu achava que iam me ajudar, não me ajudaram. Não me ajudaram. Não é porque elas quiseram ajudar. É porque Deus queria mostrar para mim que eu ia comprar aquela casa, era para a graça dele. Não era por causa de ninguém, era simplesmente pela graça dele. Deus levantou uma senhora, uma mulher, irmãos, quase 80 anos. Irmãos, eu não conhecia essa mulher. Ela não tinha me visto, ela me emprestou, irmãos, eu não lembro exatamente quantos mil, era mais de 5 mil reais. E eu lembro que ela fez pediu para o filho dela, que ela não sabia escrever, umas promissórias de 500 reais para me pagar por mês. Eu paguei aquela mulher em promissória, 500 reais por mês. Mas teve uma situação, eu peguei 3 mil reais da avó da minha esposa. Isso aqui eu quase nunca contei, porque as pessoas talvez não acreditem que eu vou te falar. Mas para você entender como é que é as coisas de Deus. Peguei 3 mil reais emprestado, só dela ter me emprestado já foi um milagre. Está ali a minha cunhada, já sabe como é que a avó Delmina é, né? Sabe como é que é, né? A avó Delmina não empresta dinheiro nem para os filhos. Irmãos, ela emprestou. Minha esposa ligou para ela, falou, na hora, emprestou 3 mil. Ela falou, você pode pagar quando você puder. Demorou 2 anos para mim poder pagar ela. Irmãos, quando eu comprei a casa, eu trabalhava de dia no projeto Bom Pastor, de terça a domingo, o dia inteiro no sol. Eu trabalhava quinta, sexta e sábado com minha esposa de garçom. Eu trabalhei muitos anos no Jaú de garçom. 2 anos depois, eu paguei muitos. As pessoas que emprestaram, faltou ela. Minha esposa pegou o telefone, ela mora em Porá. E nós ligamos para ela e falou, vó, minha esposa falando com ela, vó Delmina, nós vamos depositar os 3 mil para a senhora. Nós vamos pagar aquele dinheiro que a senhora emprestou para nós. Ela virou para nós e falou para minha esposa pelo telefone, falou assim, Ivanilda, você não precisa pagar não. Já foi depositado os 3 mil reais na minha conta, você não precisa me pagar. A minha esposa falou, mas como assim? Nós não pagamos a senhora. Ela bateu os pés e falou, foi pago, foi depositado. Minha filha, aliás, ela comprovou que vocês depositaram 3 mil reais. Querido, nós nunca depositamos 3 mil reais. Minha família nunca depositou, ninguém nunca depositou, porque as pessoas não tinham ciência disso. E nem quem estava em volta de mim tinha condição de fazer isso. Deus manifestou o milagre dele. Eu paguei aquela mulher. Deus pagou aquela mulher por mim, por causa do favor dele.
Querido, eu quero te falar uma coisa, acredite na graça de Deus, acredite no favor de Deus. Deus vai prosperar você, querido. Deus vai prosperar primeiro para você glorificar a Deus. Deus vai prosperar você para o seu suprimento necessários serem supridos, mas também para você abençoar o próximo. Deus, irmãos, Deus está fazendo isso, acredite. Você vai ver milagres, você vai ver a manifestação de Deus também nas suas finanças. Muitas pessoas estão deixando de acreditar na graça de Deus, para acreditar no governo, para acreditar nos seus braços. Irmãos, trabalhe, seja dedicado, acorde cedo para trabalhar, seja o melhor funcionário que você puder, mas acredite numa coisa, quem vai te prosperar não são os seus braços, quem vai te prosperar é a graça de Deus, é o favor de Deus, é os milagres de Deus, é a intervenção de Deus. Porque, irmão, se você achar que você comprou sua casa porque você trabalhou demais, sabe para quem que vai a honra? Vai a honra para você. Se você está achando que você comprou o seu carro porque você trabalhou demais, a honra é sua. Mas agora, quando você trabalha e comprou a sua casa, porque você acredita que foi a graça de Deus, você vai falar a única coisa: Deus, foi o Senhor que me deu, a casa foi o Senhor que me deu, o salário desse mês foi o Senhor que me deu. Sabe, as contas estão sendo pagas, é a providência de Deus, é o favor de Deus. Querido, Jesus veio para trazer esse reino sobre nós, e o reino de Deus é natureza, poder e suprimento. Deus, essa semana eu estava na minha célula, e uma irmã citou um versículo que é muito conhecido, muito mesmo. Mateus, Salmos 23, versículo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ela falou isso, ela converteu-se disso. Ela falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Espírito Santo falou, então automaticamente no meu coração, ele falou comigo: se a ovelha tem um pastor, a ovelha tem tudo que é do pastor. Eu quero te falar uma coisa: você que é ovelha do Senhor, você tem um pastor que é Jesus Cristo, e tudo que é dele também é seu. Toda a riqueza espiritual de Deus é sua, mas todo o suprimento natural, financeiro de Deus também é nosso, porque nós somos ovelha de Deus. E eu quero te falar uma coisa: o pastor escolhe as suas ovelhas, e ele escolheu você para suprir todas as suas necessidades. Para suprir as suas necessidades. Querido, quando você entender isso, e eu creio que você entenda agora, irmão, sua vida financeira vai tomar uma guinada. Você não vai viver, irmãos, aquela vida atribulada, conta até no pescoço, não. Você vai ser uma pessoa equilibrada financeiramente. Você vai ser um bom funcionário. Mas você vai ver, entender uma coisa: a graça de Deus tem me abençoado.